A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Amém. Deus te abençoe neste dia. Eita glória. Neste dia, né? Qual tem sido o seu motivo de gratidão? Eu falo de hoje. Qual é a sua gratidão de hoje? Vamos lá. Salmos, capítulo 18. Vou ler o versículo 1 e o 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. 3. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Glória a Deus. Este é um cântico de vitória, qual Davi está entoando, dando graças a Deus, entoando louvor e adoração a Deus por todo o processo a qual ele vivenciou, a qual foi perseguido por quem? Por Saul. Não é o rei que ainda estava sobre o trono, mas que não tinha mais a autorização ou não tinha mais a presença de Deus sobre a vida dele. Deus já o tinha rejeitado e Davi era o seu ungido, mas Davi ainda não estava em exercício, Davi ainda não havia subido ao trono, mas já era ungido e já estava sendo preparado por Deus. E todo esse forjado Senhor foi em meio às perseguições, em meio às diversas tentativas de Saul de matá-lo, verdade, de tirar a vida de Davi. Mas em meio a este processo, a mão do Senhor sempre esteve com Davi e o livrou dos seus inimigos. E então Davi, ele escreve esse cântico de agradecimento, de adoração, de louvor a Deus. Por quê? Porque Davi era um homem segundo um coração de Deus. A gente conhece Davi pelos seus erros, mas Deus o conhece e o conheceu com a sua integridade, porque teve um episódio em que Saul estava na caverna dormindo e ali Davi teve a oportunidade, não é de fazer mal contra a vida dele, mas Davi olhou para dentro de si e falou assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor. A sua integridade agiu com justiça e ali Deus também operou com justiça na vida de Davi. Como que a gente age nos dias de hoje com aqueles que nos desejam mal, com aqueles que têm inveja, com aqueles que tramam pelas nossas costas, a qual a gente confiou um dia, com aqueles que nos tiram algo que era nosso? Como que você age? Qual é a sua atitude? Davi, ele teve misericórdia, teve integridade e assim Deus agiu como Davi. E você? Você perdoa? Você esquece? Ou você é daquela pessoa que é vingativa? Como o povo hoje está fazendo? Devolve desconforto. Meu irmão, não age assim não. Porque você só está trazendo cada vez mais amargura para o seu coração. A gente acha que está fazendo bem, não está não, querido. Você está fazendo mal. Está fazendo mal para si mesmo. Aquele que perdoa o seu irmão tem de Deus também perdão. Aquele que age com misericórdia com o seu irmão alcança também de Deus a misericórdia. Davi, ele pôde entoar o cântico de vitória, de gratidão a Deus, porque Deus viu a sua integridade. Qual tem sido os seus motivos de gratidão? Pela sua casa, pela sua família? Pela sua vida? Ah, mas minha vida não vai muito bem, não vai como eu desejaria. Mas e o processo que você tem que enfrentar? Porque a gente não vem na terra, nesta vida, para fazer parte da multidão. Deus te colocou um propósito, Deus te trouxe com um propósito, descubra qual é o seu propósito. Mas primeiro, mesmo não entendendo nada, adore e agradeça, que eu te digo que vai ser um pouquinho mais fácil você adorar, você agradecer, do que murmurar e ficar 40 anos num deserto, a qual aquele povo só poderia passar só 40 dias, mas foi aumentado por causa da murmuração, por causa da ingratidão, por causa da insatisfação que aquele povo ele teve em Deus, um Deus que eles viram operar maravilhas, onde o povo do Egito sofria, o povo de Israel tinha livramento. A terra de Israel ali, aquele povo estava no Egito, mas nenhuma daquelas pragas sofreram
E em meio ao deserto era para eles serem forjados e agradecerem a Deus, serem libertos na sua mente e do seu coração das práticas do Egito para poderem entenderem que agora eles tinham um Deus sobre eles, mas um Deus que não exercia força, um Deus que não exigia deles todos os dias um cansaço, uma escravidão, mas um Deus que pediu, né, para eles adoração, um coração rendido a viver o novo de Deus, a viver um novo processo. Então os desertos, eles são para forjar o povo, para limpar de tudo aquilo que fazia mal, para poder trazer o novo. Seja grato, seja grato, e você vai ver muito mais maravilhas acontecerem na sua vida. Seja ingrato, murmurador e reclamão, e você vai ver a sua vida estagnar, e você vai ver a sua vida muitas das vezes até piorar. Porque você vai olhar para Deus, poxa Deus, só comigo. Não é só com você não, meu irmão. Não é só com você não, minha querida. Nós temos processos para viver nesta vida. Nem tudo vem de mão beijada não, mas mediante ao meu e o seu esforço de fazer aquilo que Deus nos ordenou, nos designou nessa terra, a gente vai vivendo os milagres, os pequenos milagres, o despertar pela manhã, o alimento na mesa, a saúde. Isto é milagre, isto é motivo de gratidão, de você ter a sua família ao anoitecer, os seus filhos na cama, todo mundo dentro de casa são e salvo. Isto é um motivo de gratidão. Seja grato ao Senhor por todos os livramentos, porque Ele te livrou de inimigos, porque Ele te livrou de ciladas, porque Ele te livrou da morte, você nem percebeu. Mas e a gratidão? Tá em dia? Ainda é tempo de você ser grato a Deus. Que Deus, Ele venha transformar o seu coração, a sua mente, o seu entendimento. Porque a gente vive num mundo onde é tudo aparência. Onde se eu não tiver mais para poder mostrar, não vai tudo bem. Eu não estou satisfeito. Peraí, seja grato por tudo que você já possui, pela sua família, pela sua casa. Se você tiver um carro, amém. Se tiver uma bicicleta, amém também. Se for a pé ou de ônibus, amém também. Você tem condição. Deus tem te abençoado no pouco. E se você for grato no pouco, no muito, Deus, Ele pode te colocar. Mas vai depender de você, do seu coração, da sua rendição, de você entender que Ele é fiel em todos os momentos. Ele não abandonou a Davi. Em todos os momentos, ele se levantou em favor a Davi, porque Davi o reconhecia, porque Davi era grato a ele. E ele pôde assentar no trono onde ele foi ungido por Samuel. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Que Deus te abençoe mais uma vez. Glória a Deus.